disseram que Light pode pedir recuperação judicial, né? O que é extremamente preocupante. Geralmente tem indícios de que isso aqui tem a ver com o momento de uma quebra, de uma falência, não é mesmo? Por outro lado, a própria empresa desmentiu também o caso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer alguns dados para vocês, em especial até para vocês que são acionistas de Light de alguma forma, ou para aqueles que querem tentar aproveitar algum movimento, alguma oportunidade em cima disso, ou para aqueles que têm algumas empresas que podem ser impactadas com efeito cascata caso aconteça alguma coisa. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque a gente puxou um título de renda fixa específico que muitos fundos no Brasil têm, talvez um dos seus fundos tenha, um título que sofreu muito impacto. Mas no final do vídeo eu volto para isso. Esse ano começou de um jeito estranho, né? A gente teve Lojas Americanas, Ambev também com algumas acusações, Light, teve mais alguma? Tem algumas que eu não gravei ainda, mas que... Enfim, em breve falaremos sobre isso aqui. Vamos lá, esse vídeo vai ser dividido em o que aconteceu com a Light, tá? Que é uma empresa tão grande, tão respeitada, tem tanto tempo já de história. Qual a relação entre isso e o caso da Americanas? Acredite se quiser, tem um pouco de relação. Se a empresa realmente vai passar por um problema grave, então puxamos alguns dados, fizemos um pouco mais de pesquisa que o normal, tá? E como tudo isso, obviamente, pode impactar seu bolso, positivamente e negativamente. O que é muito importante de entrar no vídeo só é que sempre que eu falo de alguma coisa dessa, assim, ó, é um assunto que sempre traz muito interesse de vocês, obviamente. Também traz muito interesse meu, é uma coisa grandiosa, né? Por outro lado, também me dói, tá? Porque eu admiro muito o mundo dos empreendedores. Eu, diferente do que algumas pessoas acham no Brasil, eu valorizo muito o empreendedor, tá? Para mim, empreendedor, ele contrata, ele toma risco. A maioria do Brasil são pequenos e médios empreendedores, né? Eles empregam a maioria das pessoas do Brasil, né? Então, não dá para falar que eles não são importantes na economia. E ver alguém ou uma empresa passando um problema como esse é sempre muito triste, porque muita gente pode acabar ficando sem salário, entendeu? Você tem, Lojas Americanas devia ter o quê? 40 mil famílias impactadas, né? Se acontecer uma coisa, Ambev é um negócio gigantesco também. Então, é muito triste, tá? Eu falo isso aqui, mas saiba que eu sempre estou torcendo para as empresas nunca quebrarem, crescerem, prosperarem, os empreendedores ganharem dinheiro, contratarem mais gente, aumentarem salário, a galera consumir mais, a economia girar, tá bom? Eu quero sempre deixar muito claro. E como esse aqui é um vídeo delicado, a gente demorou até um dia a mais para fazer isso, porque a gente queria garantir que o roteiro tivesse bem redondo. Quero pedir para você curtir esse vídeo, né? O que é curtir? Curtir é você dizer para o YouTube que esse é um bom vídeo. Quando você diz para o YouTube que esse é um bom vídeo, o YouTube acredita mais no nosso trabalho, porque o nosso trabalho tem a ver com o feedback do público, e ele divulga mais o nosso trabalho. E esse é o meu trabalho, é grande parte do meu trabalho, manter vocês informados e educados sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos e dos negócios, e tentando também passar um pouquinho da minha visão e da visão do meu networking, das pessoas que eu conheço, para contribuírem com suas decisões. Parênteses aqui, em breve eu devo abrir inscrições para a minha mentoria, tá? A minha mentoria é um projeto onde a gente fica 7 semanas junto, eu te pego pela mão, te ajudo a organizar suas finanças pessoais e da sua casa, da sua família, te ajudo a investir o seu dinheiro e alocar de uma forma estratégica para o longo prazo, e também te ajudo a trazer algumas reflexões e ferramentas para que você faça melhores negócios, tá bom? Então, se você quiser passar 7 semanas comigo, ao vivo, em vários desses dias, tem um cronograma completo, clica aqui no link da descrição, mas só faz isso se de fato fizer sentido para você. Se você é um curioso em relação a isso, não clique nesse link, não participe, não faz sentido nem para mim, nem para você. Então vamos lá. O que está acontecendo? Tudo começou com o vencimento das concessões da Light. A principal distribuidora da empresa, a Light Serviços de Eletricidade S.A., ela é responsável por mais de 90% de toda a receita líquida da Light. Então você tem a empresa Light, dentro dela você tem a Light Serviços de Eletricidade, que é a distribuidora da empresa. 90% do resultado vem daqui. Então o core, o grosso da companhia vem dessa empresa. Acontece que o contrato que ela tem, que gera 90% do resultado da Light, vai vencer em junho de 2026. Então o contrato que garante 90% de rentabilidade da empresa vai vencer em 2026. A gente está em 2023. É logo ali. Para renovar a concessão, a empresa ela precisa apresentar indicadores de qualidade e performance que são adequados aos limites estabelecidos pela ANEEL. Que ela precisa mostrar, ANEEL, temos qualidade, continuamos com a qualidade para renovar essa concessão, continuamos aqui aptos para fazer isso com qualidade, né, para o consumidor. Só que se a gente olhar para os indicadores de perda de energia da ANEEL, a gente vai ver que a Light teve uma perda total de 27% de energia. E o máximo exigido pela ANEEL é de 19%. Ou seja, a Light, ela
perdeu, teve um excesso de perda de energia maior. Então, o limite era de 19% pela ANEEL, ela perdeu 27%, tá? Isso daqui significa o seguinte, que o excedente, a Light não pode repassar para o consumidor. Ela tem que assumir como prejuízo para ela. E aí ela precisa tirar do próprio bolso para cobrir. E por que que isso acontece? Bom, isso aqui acontece porque a Light opera numa área extremamente difícil de operar. E se imagina a posição da Light, é um trabalho muito difícil que ela faz, tá? Porque ela atua numa das áreas mais difíceis do país em termos operacionais, porque tem muito gato. Sabe, gato? Você vai lá, você paga aqui, sei lá, TV a cabo, energia, e aí em algum lugar tem gato. Essas pessoas às vezes não pagam isso daqui ou pagam às vezes para alguém que comanda esse esquema, não é? Então às vezes não paga eletricidade, não paga não sei o que lá. É uma loucura, é muito difícil de operar, é coisa de, não é um negócio, como pode dizer, comercial, é uma coisa de vida ou morte às vezes. A empresa vai se meter aqui, vai mandar um cara da empresa para resolver, o cara vai lá e pode acabar passando por um problema muito desagradável. Então você tem furto de energia que acontece no Rio de Janeiro e obviamente sem falar na fiscalização e no alto índice de criminalidade. E aí, poxa, por que eu tô falando isso? Tem notícia que pipoca o tempo todo. Essa é só mais uma, né? Bandido atira em funcionário da Light que cortava energia em favela da zona norte do Rio. Não é difícil de encontrar notícias como essa dentro desse tema, tá? Só que o problema não para por aí. Cerca de 57% das dívidas da Light vão vencer entre 2022 e 2025. Ou seja, a empresa tem dívidas. Essas dívidas, elas podem ser dívidas de longo prazo, dívidas de curto prazo. Uma dívida de longo prazo, ela preocupa menos. Por quê? Porque ela tem muito tempo ainda para chegar, para se resolver. A dívida de curto prazo, ela começa a preocupar porque começa a pressionar o resultado que você vai ter, que você vai ter que ter um desembolso de caixa para arcar com isso daqui. E se você não arcar, meu amigo, já era. E 57% das dívidas vão vencer entre 2022 e 2025, a gente está em 23, ou seja, já começou esse processo. E por conta disso, a empresa ela tem uma necessidade de gerar um fluxo de caixa positivo no curto prazo, para que ela possa amortizar essas dívidas. Outra coisa que pode ser feita é a empresa renegociar parte da dívida, mas dificilmente os credores vão permitir que isso aconteça com ótimas condições antes da Light renovar a concessão. Porque se é concessão, os credores vão pensar assim, como que eu vou receber esse dinheiro? E para piorar, a Fitch, que é uma das agências de classificação de risco ao redor do mundo, acabou de rebaixar a classificação da Light, que era BB-, para CCC+. Isso é que significa que a empresa ela já é um grau de especulação um pouco mais elevado, ou seja, já é um pouco mais preocupante. Será que a empresa vai ter capacidade de honrar esses pagamentos? E aí, você pensa o seguinte, a Fitch, eu não aprofundei tão fundo quanto uma Fitch, tá? Nesse caso, mas a Fitch apontou 3 coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, é o potencial de reestruturação de dívida, tá? Será que ela vai conseguir reestruturar essa dívida? Segundo, as necessidades crescentes de financiamento, porque a empresa precisa reinvestir nela e ela vai precisar se financiar. Então tem uma necessidade crescente, ainda mais nesse momento. E terceiro, uma alavancagem consolidada moderada. E aí o que aconteceu? A Light, acho que de uma forma correta, contratou a Laplace Finanças, que é uma empresa de assessoria e consultoria financeira, com o objetivo de receber assessoria de como fazer daqui para frente algumas coisas. Então contratou para basicamente ter uma análise estratégica das finanças. Então olha só, a empresa, sabendo que pode acontecer alguma coisa, que acho que é super natural, contratou uma assessoria para ajudá-la nessa estratégia financeira. E aí o que aconteceu? A Laplace recentemente assessorou a Oi durante a sua recuperação judicial. O que eu, sinceramente, penso que por mais que possa ter alguma conexão com uma recuperação judicial, mas significa talvez que a Laplace é uma empresa respeitada pela companhia para participar de um processo que pode ser delicado. Só que aí, o que mexeu muito com o mercado é que o Lauro Jardim, que é um cara bem respeitado no mercado financeiro, ele solta muitas notícias, às vezes inclusive antes, especulações, etc. O Lauro Jardim do O Globo disse que a empresa que tem na composição acionária Ronaldo César Coelho e Beto Sicupira pode estar prestes a pedir recuperação judicial. E aí quando ele falou isso aqui, poxa, no momento que a gente está passando, com essas associações, gera-se muito desconforto, É muita especulação, porque não é um cara qualquer falando que vai ter que pode ter uma recuperação judicial. Por outro lado, o que é importante dizer, O Lauro Jardim, ele já errou também, Então olha só, o Globo errou ao informar que Temer combinou propina a Cunha. O Globo diz que errou sobre filho de Lula e Lauro Jardim pede desculpas a Lulinha.
Porém, o cara também já acertou muito. É natural. Pô, eu sou investidor, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, né? Você dá furos, você às vezes acerta, às vezes você erra. Ou às vezes você até acertou, o negócio mudou ao longo do caminho e mudou, né? Então, assim, é muito louco. O fato é um cara respeitado e tem bastante influência no mercado, então a gente tem que ouvir, pelo menos, o que ele tem a dizer. E aí, qual que é o ponto aqui, né? O Beto Sicupira, ele também é um dos 3 grandes acionistas da Americanas, junto com o Jorge Paulo Lemann e o Marcel Telles. E é impossível prever o que de fato vai acontecer. Mas o mais provável são 2 cenários. Primeiro, a Light conseguir renovar a concessão. A Light pode conseguir renovar a concessão. Pensa quem que vai querer brigar por essa concessão. Vai ser, assim, a empresa vai ter que ser muito corajosa para querer assumir essa bucha, tá? Se acontecer, se renovar a concessão, ela pode fazer a rolagem da dívida, tá? Porque é basicamente adiar o pagamento, porque vai ser relativamente mais fácil você negociar com o credor dizendo que, olha, eu tenho esse fluxo que eu vou receber. Quando você não tem o fluxo é mais difícil. Segundo, pode acontecer da Light não conseguir renovar a concessão. E nesse caso, ela vai perder o direito de operar na atual área de operação dela, e aí a gente sabe o que pode acontecer com a receita dela. Porém, o mercado ele não reagiu bem com isso, tá? E a Light já caiu mais de 10%. Então o mercado não está vendo com bons olhos o que está acontecendo, né? Está reagindo a essa notícia. E antes da gente tentar entender como isso impacta no seu bolso, vamos falar de outras empresas relativamente parecidas, tá? Com algumas nuances, mas dentro do mesmo mundo, tá? No mundo de energia. Então a gente tem aqui a ENGIE, por exemplo. A ENGIE vale 31 bilhões de reais, ela teve um EBIT, que é um lucro operacional, de 5,7 bilhões. A EDP, ela vale 11,9 bi e teve um lucro operacional de 4,2 bi. A Copel, ela tem um valor de mercado de praticamente 20 bi e teve um lucro operacional de 3,7 bi. A AES Brasil vale 6 bi e teve um lucro operacional de 500 milhões. A Light vale 1,15 bi e teve um lucro operacional de 1,6 bi. Então, pensando só em quanto vale a empresa e o lucro operacional, a Light é a empresa mais descontada dentro dessas elétricas que eu acabei de mostrar. Se eu fosse olhar só para esse indicador. O grande problema é que a empresa reportou uma dívida líquida de 8,7 bilhões no terceiro trimestre de 2022 e ela vem subindo desde 2021. O que é a dívida líquida? Quando a dívida líquida é positiva, que é o caso da Light, significa que você tem uma dívida bruta muito maior do que você tem em disponibilidades. É quase como pegar assim, ó, eu devo R$1 milhão aqui num carro e eu tenho 100 mil reais na conta. Então eu tenho uma dívida líquida de 900 mil. Se eu tenho um carro quitado de R$1 milhão, eu tenho 200 mil reais na conta, quanto que é a minha dívida líquida? Menos 1,2 milhão de reais. Tá? Então, quando a dívida líquida é positiva, você tem mais dívida do que você tem de disponibilidades e caixa. Aí você vê a dívida líquida da Light crescendo. Ó. Era 7 bi, 7,3 bi, 8,1 bi, 8,5 bi, 8,7 bi e o bicho pegando. Só que aí vamos comparar com a dívida líquida de outras empresas do setor também. Então vamos pegar, por exemplo, a ENGIE. A ENGIE, ela tem a maior dívida, porém a menor relação da dívida líquida com o EBITDA. Então a dívida líquida de ENGIE também vem crescendo. Ó. 10 bi em 19, 11,7 bi em 20, 14 bi em 2021 e 14,9 bi praticamente no final de 22. A Embry, ela teve uma dívida líquida que também foi oscilando, mas chegou ali na casa de 10 bi. Né? Quando a gente vem em Copel, mais ou menos 8,7 bi. Quando a gente vem aqui em AES Brasil, 3,5 bi. E geralmente tem um consenso no mercado de que uma dívida líquida aceitável, ela geralmente tem a ver com o EBITDA dela. Então uma dívida líquida sobre o EBITDA, ela geralmente não pode passar de 3 vezes. Se ela passa de 3 vezes para um segmento como esse, é preocupante, digamos assim, né? Passou de um risco, passou de uma linha onde o risco começa a ser perigoso. Qual que é o ponto, né? O problema não é só você ter a dívida, o problema é você não ter caixa. Então se a gente olhar para Americanas, meus dados foram mudando muito, né? Dia 11 de janeiro tinha 8 bi de caixa e 20 bi de dívida. Aí 13 de janeiro, na verdade tem 40 bi de dívida. 19 de janeiro não tem mais 8 bi de caixa, tem 800 milhões de caixa e 40 bi de dívida. Aí no mesmo dia, 43 bi de dívida. Depois o caixa agora é 250 milhões, não é mais 800. De repente, agora a dívida é 47,9 bi. Isso daqui preocupa, né? O que está acontecendo no mercado brasileiro preocupa um pouco. Porque a gente está olhando para os dados, a gente faz uma análise ou toma decisões em cima de dados e de repente os dados mudam. Não dá para assumir que os dados de Light vão mudar. Eu acho que não, espero que não, torço para que não. Mas se os dados estiverem certos aqui no RI da Light, a empresa tem 4 bilhões em caixa, o que é maior do que os 3,3 bi que ela precisaria de financiamento nos próximos 2 anos. Aí o que é legal a gente saber? A gente está vendo o caso, talvez alguns há mais tempo, eu estou vendo mais agora, mas eu quero saber o que os acionistas estratégicos, executivos estão fazendo com as ações, porque eles sabem de muito mais. Os acionistas estão comprando ou estão vendendo? A última movimentação foi uma compra, foi feita pelo Conselho Administrativo de 329
1.000 ações ON a R$ 10,78, ou seja, comprou a 3,5 milhões de reais. Então, legal. Ou isso aqui indica algo positivo, ou ele não sabe o que está acontecendo. Uma dessas duas coisas pode acontecer. Ou ele está comprando porque acredita no papel, mesmo tudo que está acontecendo, ou ele não sabe o que está acontecendo. O que é difícil, né? Digamos assim, não saber o que está acontecendo. Pô, o último movimento aqui foi de compra. Por outro lado, isso aqui foi março de 2022, né? Março de 2022. A gente tem um delay de mais ou menos 3 meses para ter acesso a essa informação. Então a gente não sabe se teve uma movimentação nesse mês, no mês anterior, outro mês, mas teve uma compra. Aí vamos olhar para os dividendos. Em 2022, pagou dividendos? Desde 2019, a Light paga todo mês de abril dividendos. Sendo que em 2022, o valor foi de R$ 0,25 por ação. No valor da cota de hoje, que está 3,10, a gente está falando de um dividend yield na casa de 8,2%. Mas nada adianta você ter um dividend yield de 8,2% se o payout ele for muito alto. Imagina assim, se o payout for 100%, ele está distribuindo 100% do que ele poderia. Se ele distribuir 110%, ele está distribuindo mais do que ele recebeu. É perigoso. Então qual que é o payout da Light? O payout da Light é controlado, está distribuindo aqui a 23%. O problema é, ela teve em 2022 um lucro líquido negativo. Ela distribui dividendos, um lucro líquido negativo. Um ponto muito bacana, que geralmente é sinalizado para as pessoas, é quando a empresa decide recomprar ações. Porque ela vai pegar o caixa dela, que ela pode investir em negócios, ela pode distribuir dividendos, ela fala, não, vou comprar minhas próprias ações. Significa que geralmente eles acham que as próprias ações estão baratas. Então, em novembro de 2022, agora, a Light anunciou que vai recomprar até 10% das ações da companhia. E aí a cotação disparou mais de 8%. Isso aqui é uma coisa bacana da companhia. Qual que é o ponto? Quando a gente olha para o ranking de reclamações no Rio de Janeiro, primeiro semestre de 2022, a Light foi a empresa com mais reclamações. E aí eu puxei o quanto essas empresas com mais reclamações teriam desempenhado se você tivesse investido nelas. A Light, que é a primeira, teria caído 74%, a TIM teria caído 14%, a Vivo teria caído 20%, a Gol teria caído 61%, a Americanas teria caído 95%, a Oi teria caído 86%. Mas é que significa que as empresas são péssimos investimentos? Não necessariamente, não necessariamente. Significa que as empresas têm muitos clientes. É igual eu vejo no mercado financeiro o pessoal querendo comparar um grande banco, um Bradesco, um Itaú, querendo comparar com uma fintech que começou ontem. E aí a fintech diz, a gente não tem, olha como a gente é bom no Reclame Aqui. Pô, cara, você não tem nem cliente. Vai comparar com um banco desse assim? Então tem muito disso também. Mas claro, acho que quando você está no topo da lista, não tem a ver só com o número de clientes. Mas para você que quer virar sócio de uma empresa, você geralmente quer virar sócio de uma empresa que cuida do seu branding. Aí reclamação atrapalha o seu branding. Aí você pensa, como que isso aqui pode impactar seu bolso? Vamos refletir, vamos tomar um certo cuidado. Uma das principais debêntures da Light é a LIGHB4. Do final de agosto de 2022 até o final de janeiro desse ano, essa debenture ela estava com uma rentabilidade de 6,64%, enquanto o CDI estava com uma rentabilidade de 5,69%, o que é ótimo. Aí dia 3 de fevereiro, ou seja, 3 dias depois dessa rentabilidade que eu acabei de falar, as debentures da Light caíram, elas tiveram um resultado negativo de quase 30%. Quase 30%. Então se você procurar o histórico dessa debenture, você vê que ela pagava muito. Então até o dia 31 ela estava pagando CDI mais 2,1%. Aí no dia 1 ela estava pagando CDI mais 3,97%. Então aumentou o prêmio. Se aumentou o prêmio, diminuiu o preço da debênture. A partir do dia 2, ela estava pagando CDI mais 30%. Cara, se você vê um título pagando CDI mais 30% e alguém está precisando pagar CDI mais 30% para captar, você vai olhar para isso e falar, cara, tem alguma coisa errada. Vai pagar 30%? Caraca, tem uma coisa errada. Aí no dia 3 e 4, estava pagando CDI mais 65%. Como que vai pagar CDI mais 65%? Então quando as taxas sobem, o preço cai. Então se você já tinha debênture, o preço cai. Por isso que investir em debênture é algo que não é tão simples assim quanto parece. Investir num título pré-fixado, por exemplo, não é tão simples quanto parece. Um tesouro IPCA não é tão simples quanto parece. Um título como esse que sofre marcação a mercado não é tão simples quanto parece. E a gente quer tomar decisões de investimento como se fosse algo extremamente simples. Dá para você investir de forma simples, mas não comprando esse tipo de título. E aí você pensa, será que só investidor pessoa física então perdeu dinheiro com isso ou vai perder dinheiro? Enfim, e aí talvez você esteja enganado. Foi feito um levantamento pela Quantum Finance que buscou as 20 debêntures queridinhas dos fundos, com base nos volumes financeiros que esses fundos aportaram. Então você tem fundos, investem em debêntures, e aí a Quantum pegou quais debêntures mais estão alocadas dentro desses fundos, e aí a gente descobriu uma coisa muito interessante. A Light é uma das debêntures mais alocadas nos fundos do Brasil. 247 fundos do Brasil investem em debêntures de Light. Os principais fundos que investem em Light são o Santander PB FIA, Brasil Prev Top TP, bem top, aí tem o BB Top também, arrojado, Santander
referenciado equilíbrio e Santander Prev crescimento. Desde março de 2022, né, o Santander PB FIA caiu 62,7%. Nesse caso, 90% do fundo era de ações de Light. Brasil Prev Top TP subiu 7%, enquanto o CDI sobe 11%. E o que a gente aprende com isso? E mais uma vez, o único almoço grátis do mercado é a diversificação, é o rebalanceamento, é o aporte constante, é você fugir da ganância. Se você quiser que eu continue fazendo vídeos assim, eu preciso que você me diga que você está gostando disso. Se você achar que faz sentido e você quer que eu continue fazendo vídeos assim, comenta aqui embaixo. Comenta porque a gente lê todos os comentários, acredite. A gente lê todos os comentários, tá bom? Então comenta aqui embaixo. Até o próximo, tchau.